com muita expectativa com essa conferência. O pastor Michel é um homem de Deus muito, muito abençoado. Ele conheceu Jesus na Nova Zelândia, colhendo uva, como se não tivesse uva aqui no sul, né? Mas ele foi colher uva e tirar pelo de ovelha, no bom sentido, né? De ovelha de verdade, o bichinho lá na Nova Zelândia. E ele morou lá um tempo e foi lá que ele conheceu Jesus. Então, eles são uma família muito, muito, muito abençoada. Vão estar conosco aqui domingo, tá certo? E também na segunda e na terça. Claro que a Laís acabou de falar, mas a gente quer só enfatizar, não tem custo, toda a igreja é convidada, não é um evento somente para os jovens, tá? Domingo vai ser nesse horário que estamos agora, e na segunda-feira e na terça, nós vamos começar às 14 horas e vamos até às 20 horas. Só é trazer um dinheirinho, porque vai ter lanche aqui, à vontade para comprar, lanche maravilhoso, e nós vamos ter esse intensivo, com muita dinâmica, muito louvor, muita atividade abençoada. Então, domingo, segunda e terça, domingo às 19, segunda às 14, entrando pela tarde e noite, terminando às 20, um horário muito bom, e a terça novamente, tá? Pelo menos de 0 a 120 anos, porque tem criança aqui que tem só 2 meses, com a Maria do Ricardo, e ela vem. Então, vai ser muito, muito abençoado esse tempo, para a glória de Jesus. Muito bem, você sabe que nós temos trabalhado alguns temas voltados para a área de alicerces, fundamentação, a base onde estamos construídos, e o nosso tema do ano é esse, a nível nacional, alicerces inabaláveis. Nós já falamos de uma casa construída sobre a rocha, nós já falamos sobre uma cidade construída sobre um monte, nós já falamos sobre a pedra que enche toda a terra, e hoje nós queremos falar sobre a casa construída sobre o muro, a casa sobre o muro. E você pode perguntar, mas pastor, que história é essa? Se constrói casa sobre muro? Sim, se constrói casa sobre muro, principalmente nas cidades antigas, naquelas cidades fortificadas, onde os muros podiam ter 2, 3, 4 metros de largura. E nós estamos falando de uma cidade chamada Jericó. Jericó é uma cidade que até hoje ela está habitada e ela está de pé. Ela é a única cidade do mundo que tem sido habitada por 9.000 anos ininterruptamente. 9.000 anos esteve gente morando, tem traços arqueológicos de que Jericó tem sido habitada durante todo esse tempo. Tem algumas cidades mais antigas que ela, mas deixaram de existir, são ruínas. A Babilônia, por exemplo, está no Iraque, mas ninguém mora lá, tá? Mas a Jericó sempre foi habitada. E Jericó, ela está na Bíblia de uma maneira assim muito forte. Ela aparece muitas e muitas vezes na Bíblia. E o principal envolvimento de Jericó com a narrativa bíblica, qual é? É que depois de 40 anos, no segundo ano só, do povo de Israel no deserto, Moisés chamou 12 espias, um de cada tribo, e ele disse: vocês vão visitar a terra, vão conhecer Canaã, e vocês visitem toda a extensão da terra e voltem para me dizer como é a terra que nós vamos conquistar. E 10 espias falaram: a terra é perigosa, a terra tem gigantes, a terra tem cidades fortificadas, é difícil, é impossível, não dá para conquistar essa terra. E 2 espias, Josué e Caleb, disseram: não, a terra é dura, tem gigante, tem, a terra é difícil, mas Deus que nos mandou, Ele vai nos dar essa terra com toda certeza e vamos possuí-la. Eles com certeza visitaram essa cidade chamada Jericó, porque era uma das cidades de Canaã. E por conta da desobediência, e por conta do pecado, por conta da incredulidade, de declarar: não dá certo, não, é muito difícil, não vamos conseguir, Deus falou: morrerão no deserto
os murmuradores. Quando toda essa geração murmuradora morrer, a nova geração vai entrar na terra. Passaram-se 38, 40 anos, e agora a nova geração chegou na beira do Rio Jordão. E o Jordão estava numa cheia muito grande. É outra história. Mas eles tinham que cruzar o Jordão e chegar do outro lado. E do outro lado tinha a cidade de Jericó. Tá? Jericó tinha um enorme portão de metal. Um portão muito grande de ferro. E Jericó tinha 2 muros. Ela tinha um muro externo, vamos supor que aquilo era o nível do campo. Ela tinha um muro externo. Aqui no meio tinha um fosso, tipo um espaço aberto. E mais aqui atrás tinha um segundo muro. Aquele muro tinha em torno de 2,5 metros de largura e 14 metros de altura. Isso é um prédio de pelo menos 5 andares, eu imagino, 4 andares. 14 metros de altura, do chão até o topo. Esse outro muro tinha também 14 metros de altura. E ele tinha 2,5 metros de largura. É muito concreto, é muita pedra. Na verdade não era concreto, cimento e ferro, era muita pedra. Então Jericó, ela nunca tinha sido conquistada por um exército invasor. Jericó nunca tinha sido conquistada por nenhuma tribo, nenhum grupo rival, porque a cidade era, a palavrinha que se chama inexpugnável, significa indestrutível. Porque quando alguém vinha de cima dos muros, homens, mulheres, crianças, eles ficavam com pedra, com flecha, com água quente, com o que tivesse para jogar em cima de quem tentasse escalar os muros. Então, ninguém nunca tinha conquistado Jericó até então. E olha que se nós traçarmos o tempo desse momento do Êxodo, de agora para trás, nós estamos falando de pelo menos 4.000 anos, que seja. Se ela tem 9.000 anos habitada, isso quer dizer que naquele momento ela já existia há 5.000 anos. Tem mais tempo de Jericó antes do Êxodo, antes de Josué, do que de lá para cá. Você imagina que é uma cidade muito, muito antiga. E aí a cidade foi toda fechada. Eles atravessaram para o outro lado, atravessaram o Jordão, grande milagre de Deus, o Jordão se abriu e eles passaram a pés enxutos. E agora chegaram perto de Jericó. A cidade se fechou. O povo dentro da cidade se armou. Aqui ninguém entra. E aí o que foi que Josué fez? Josué mandou 2 espias. Capítulo 2 de Josué. Mandou 2 espias para entrar lá sorrateiramente, disfarçado de vendedor, de comprador, disfarçado de alguma coisa. Antes eram 12, 10 deram um relatório ruim. Josué deve ter pensado, como eu fui um dos bons espias, eu sei que basta 2 cabras de fé, 2 cabras de confiança, para trazer um relatório abençoado do que vai acontecer lá. Vão lá. E somente 2 foram. Porque a Bíblia diz, o testemunho de 2 é verdadeiro. Melhor é serem 2 do que 1. Sendo 2, um encoraja e apoia o outro. E os 2 foram lá e entraram em Jericó. E aí caminharam de um lado para o outro. E aí todo mundo olhando. Quem são esses? Quem são vocês? A cidade não era tão grande. O que é que vocês querem? Que história é essa? E nesse meio, eles não tinham outra opção. Já estava muito evidente que eles eram forasteiros. E aí eles procuraram uma casa. E a casa que eles procuraram era de uma mulher chamada Raabe. A palavra Raabe, eu vou dizer daqui a pouquinho, é um nome assim bem diferente. Daqui a pouco eu vou dizer o nome dela. Mas eles entraram na casa dessa mulher chamada Raabe.
que a Raabe morava em cima do muro. Por isso que a mensagem é a casa em cima do muro. E essa mulher tinha duas profissões. Uma das profissões, ela trabalhava com linho, junco. Porque muitas vezes a gente só pensa na outra profissão, porque a Bíblia faz questão de enfatizar a outra profissão. Mas ela e a família dela trabalhavam com junco, linho. E o que é o junco? O junco do linho é uma planta que cresce no meio da água. O Jordão era bem pertinho. E essa planta ela é colocada na água, deixa apodrecer, bate, tira aquele excesso de verde. E o que sai de dentro é uma fibra. É uma fibra muito resistente. E ela é também trabalhada. Ela pode fazer corda. Ela bruta, faz corda, tapete. Mas quando ela é batida, ela fabricava o linho, um tecido precioso e caro, com essa planta. Então na casa da Raabe era cheio, o pai, os irmãos, as irmãs, os parentes dela trabalhavam produzindo o linho, tá certo? Mas ela tinha outra profissão que não tinha uma boa fama. Ela era a prostituta da cidade. Ela era, não sei, a alegria dos solteiros ou dos casados sem vergonha. Mas ela era a prostituta da cidade, a Raabe. E ela morava em cima do muro. Agora, quando a gente diz em cima do muro, não quer dizer que ela tinha que subir 14 metros para chegar em casa. Pelo lado de fora. Agora, por que a gente diz que ela morava em cima do muro? Porque ela morava desse lado, mas pode ser que pelo lado de dentro não tinha 14 metros. Você já viu alguns locais, por exemplo, que daquele lado é um despenhadeiro bem alto, mas desse lado, talvez a cidade tinha uma colina que vinha até quase à altura do muro, mas tinha os dois muros, de sorte que a ideia é, a casa dela, talvez colocaram umas barras, não era pequena a casa, entre o muro externo e o muro interno, entendeu? Fazendo uma laje, tipo madeira enorme, tipo colunas, e fizeram uma base bem forte entre um muro e outro, não era longe de um para o outro. E aí em cima daquela base, daquele estrado, foi construído uma casa. Por que não foi somente sobre o muro interno? Porque a Bíblia diz, vamos ver aqui, Josué 2:15. Não vamos ainda. Segura mais um pouquinho. Essa mulher recebeu eles foram para a casa dela. E agora ela os escondeu. Daqui a pouco o rei de Jericó ouviu falar que tinha 2 espiões, 2 intrusos, bisbilhotando a cidade. E onde é que eles foram? O único local possível onde eles podiam ir. Porque tinha uma terceira profissão da Raabe. A mulher era virada. A terceira profissão dela, ela era dona de uma hospedaria. A casa dela também hospedava viajantes que estavam vindo de fora. Então ali era uma mistura de Airbnb, alguma coisa assim, né? Uma pousada e também um local comercial onde fabricava o linho e ainda fazia aqueles outros serviços para quem tivesse interesse. Então eles correram para lá. E agora o rei mandou bater lá. Soldados chegam. Raabe, é o seguinte: a turma está dizendo aí que 2 forasteiros entraram na tua casa, vieram para cá, o que é que você nos diz? A Raabe falou: pois não é verdade? Sim, eu vi, eles vieram aqui, mas eles vieram aqui e eu disse que não ia recebê-los. Eu disse que eles tinham que dar um jeito de fazer a vida deles, sair daqui. E eles já foram embora. Porque ela estava mentindo. Já foram embora, não sei. Eles foram naquela direção. Porque daqui de cima do meu muro, eu consigo ver tudo. Eles foram por aquele caminho. Mas corram rápido, vão rápido, porque vocês ainda vão conseguir alcançá-los. E a turma foi correndo de lá. A Raabe escondeu os 2 no meio do linho.
no meio do junco, daqueles fardos de matéria-prima de fazer o linho. E ela falou: agora eu preciso que vocês me prometam algo, né? Prometam algo. E aí tiveram aquela conversa. Me prometam algo. E quando isso acontecer, quando vocês derrubarem a minha cidade, quando vocês destruírem essa cidade, eu quero que eu e a minha casa sejamos salvos. Vocês vão me fazer essa promessa. Raabe estava numa boa localização. De cima da sua casa, ela tinha janela para fora, podia ver o que acontecia, quem vinha de longe. Vem uma caravana. Olha, está brilhando, tem ouro nas rédeas dos camelos. Tem um sujeito lá montado no camelo que parece que tem muita gente ao redor dele. Ele aí tem dinheiro. Então ela já preparava, esse é um bom cliente, né? Mas se fosse assim um sujeito vindo a pé, meio sem jeito, meio sem graça, nessa daí não tem dinheiro. Eu imagino que ela calculava de cima do muro quem vinha, né? Mas ela também viu o que acontecia na cidade, porque ela estava numa posição alta. Então, se qualquer corretor de imóveis, quem trabalha com imóveis, se alguém perguntar para um corretor de imóveis qual é a principal característica que um bom imóvel precisa ter, se ele for um bom corretor, ele vai dizer: primeira, localização; segunda, localização; e terceira, localização. Localização para um empreendimento, para um comércio, para uma escola, para uma residência é fundamental. E a Raabe, ela estava bem localizada. Porém, ela estava em cima do muro. E como Raabe, tem muita gente que vive hoje em cima do muro. Vamos aqui, vamos ler Josué 2,15. E depois que os espias foram embora, que eles fizeram um trato com a Raabe, ela disse: então ela os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que ela morava estava construída sobre a muralha da cidade. Os espias desceram por uma corda, ela ajudando com a família, fizeram uma roldana, e os dois desceram, e ela disse: agora corram para o monte, fiquem 3 dias lá escondidos, e depois vocês vão para o seu acampamento. Queridos, Josué capítulo 2, versículo 1, a Bíblia diz: da localidade de Sitim, Josué, filho de Nun, enviou secretamente 2 espias, dizendo: vão e observem a cidade. Eles foram e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Agora, Raabe, olha o nome da Raabe, o que significa? Significa insolência, transgressão, orgulho. Não sei por que deram um nome desse para essa menina, né? Se a mãe deu esse nome para essa menina, parece que pegou, porque Raabe significa a insolente, a transgressora, a orgulhosa. Aparentemente, até então, ela vivia com essa alcunha. Outras variações de Raabe também querem dizer espaço amplo, grandeza, expansão, crescimento. Melhorou um pouco. Para piorar, Raabe quer dizer monstro do mar. Lá em Jó, lá em Isaías, em outros lugares da Bíblia, Raabe é um monstro perigoso, é um bicho que habita no mar, tipo um demônio. Então é um negócio assim, mas não importa o nome que te deram, quando você tem um encontro com o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, o nome não importa, Ele te dá um novo nome, Ele te dá um significado. Não importa se você mora em cima do muro, não importa se você mora debaixo do muro, debaixo do viaduto. Quando a gente encontra o Deus de Israel, ou quando o Deus de Israel nos encontra, Ele muda a história da nossa vida. E é o que a gente vai ver na história dessa mulher. Por que ela era prostituta? Quem sabe o marido abandonou? Quem sabe ela foi abusada ainda quando muito jovem? Quem sabe, não sabemos, mas ela
tinha essa profissão e esse destino, a profissão mais antiga do mundo. E o rei mandou mensageiros, né? Agora, Josué capítulo 17, versículo 21. Ela chamou, não, antes que os espias fossem embora, porque quando eles voltassem, era junto com o exército inteiro de Israel, para quê? Para acabar com a cidade. Então ela estava fadada, ela estava destinada à morte e à destruição. Porque a palavra que Deus deu para Josué é: em Jericó vocês não vão poupar nada. É muito difícil entender isso, mas Deus falou: não vão poupar nada, nem animal, nem gado, nem galinha, nem pinto, nem gente, nem boi, tudo que tiver na cidade vai ser destruído e arrasado e passado pelo fogo. Então a Raabe era uma com a família e a sua casa e o muro e tudo que ia simplesmente virar cinza. Mas essa mulher tinha atitude. Veja o versículo 17. Se ela lidava com gente o tempo todo, de várias maneiras, você já percebeu. Ela vendia, comprava, negociava. Pelo contexto, ela era a chefe da família. A Bíblia diz que ela tinha pai, mãe, irmãos, parentes, filhos, mas ela era a líder daquela casa, porque era ela que negociava. Ela chamou os espias e disse: antes de partir, os homens disseram a Raabe: só estaremos obrigados pelo juramento que fizemos se você seguir as nossas instruções. Presta atenção: quando entrarmos na terra, deixe este cordão vermelho pendurado na janela por onde você nos ajudou a descer. Todos os membros de sua família, pai, mãe, irmãos e todos os parentes devem estar dentro da casa. Raabe pega uma corda, esse cordão vermelho, essa corda vermelha, carmesim, escarlate, pendura na janela e deixa balançando lá com o vento. Não tira essa corda da janela, porque esse é o sinal. Se saírem na rua e forem mortos, não teremos culpa. Mas se alguém fizer mal aos que estiverem dentro dessa casa, quando a conquista acontecer, assumiremos a responsabilidade pela sua morte. Ela disse: eu aceito, e se você falar a outro sobre nossa missão, estaremos livres do juramento que fizemos. Raabe, não conte para ninguém que nós estivemos aqui. Temos um trato? E ela disse: eu aceito suas condições. E despediu-se deles, deixando o cordão vermelho pendurado na janela. Queridos, a diferença não era a profissão de Raabe, não era os espias, o sinal, a grande diferença estava naquela corda vermelha pendurada na janela. Daqui a pouco eu vou falar mais disso. Mas existe um fio, existe um cordão vermelho que começa lá no Éden e ele segue por toda a Bíblia. Como, sabe aquela história de João e Maria? Que eles iam jogando o milho e o bichinho comia, ia jogando as pedrinhas, e aí, mas sabe em alguns filmes, quando alguém está perdido, que ele vai soltando uma cordinha, e alguém depois só segue aquela cordinha? Existe na salvação, na redenção da humanidade, existe um fio escarlate, uma corda vermelha, que percorre toda a Bíblia, e chega na porta e na janela, que é o Senhor Jesus Cristo, por onde nós entramos e somos salvos da ira vindoura e da destruição. Existe um fio escarlate carmesim. Então, queridos, vamos ver algumas lições aqui na história dessa mulher. Primeira coisa, existem alicerces mundanos e inseguros. Existem muitos alicerces que são inseguros. Tem muita gente, como nós já falamos, construindo sobre a areia. Tem muita gente construindo sobre a lama. Tem muita gente construindo sobre o orgulho. Tem muita gente construindo sobre o dinheiro.
Esses dias aconteceu, eu acho que foi aqui em Curitiba, ou foi em São Paulo, né? Acharam um homem morto num quarto de hotel. Uau, o cara morto, teve, ou foi um AVC ou foi um ataque cardíaco. E quando foram olhar o que aconteceu com esse homem, será que ele não foi envenenado? Será que alguém matou ele? Não, ele morreu sozinho. E quando olharam no bolso dele, tinha um bilhete premiado da Mega Sena, que nem foi descontado. A Cléia disse que acha que ele ficou tão empolgado, que ele alugou logo um quarto de hotel para comemorar, e foi tão grande a emoção, que ele teve um piripaque e morreu. Então, para quê? O homem, na hora que ficou milionário, caiu duro e morreu. Isso é construir sobre bases humanas e instáveis, mesmo que essa base seja muito dinheiro, tá? Então, o que são alicerces mundanos e inseguros? Tudo aquilo que as pessoas colocam em que as pessoas colocam sua confiança e dependência, mas que no final das contas não promovem segurança nem proteção. Aqui era uma cidade chamada Jericó, e o Salmo 127 diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Não adianta vigiar, proteger, colocar barricada, colocar guarda, colocar o que quer que seja. Primeira coisa, né? Letra A: o muro da cidade de Jericó, o muro da cidade era a segurança de Jericó. Eu já falei que tinha 2 metros de espessura, 14 metros de altura, mas tudo aquilo estava fadado à destruição. Humanamente falando, era praticamente impossível para os israelitas, que eles não tinham treinamento militar. Eles ainda não tinham, como é que aquela coisa que os romanos inventaram mais na frente, o ariete. Sabe o que é o ariete? É uma madeira bem gigante que vai no muro, vai até... Não tinha catapulta naquela época, isso aqui só foi inventado depois. Então, até para queimar uma cidade dessa, era difícil, porque tinha um pouco de telhado de palha, mas a grande verdade é que a cidade inteira era construída à base de pedra, pedra, pedra. E depois dos muros, ainda tinha a cidadela. O que era a cidadela? No meio da cidade, era uma torre extremamente fortificada, onde ficava o rei e a sua família, com um subsolo, um porão muito grande, e essa daqui era pequena, mas era ainda mais forte, a torre do meio da cidade. Mas, quando Deus quer derrubar as construções humanas, ninguém impede. Mas também quando Ele quer proteger e abençoar alguém, ninguém impede também. Deus olhou do céu, e aquela cidade tinha muita gente, mas Deus não olhou para os mais bonitos, para os mais moralmente bons. Deus olhou para a família daquela mulher, porque no coração dela, Deus viu uma atitude diferente, uma capacidade de acolher, você vai ver mais na frente, de acolher a verdade. Os arqueólogos, agora em 1930, arqueólogos alemães, americanos, canadenses, fizeram escavações em Jericó. E eles descobriram, você sabe o que é implosão, né? É quando eles derrubam um prédio, colocam dinamite, colocam explosivos, e eles fazem de tal maneira para aqueles muros ou prédio não cair nem para a direita, nem para a esquerda, nem em cima de outro prédio. A implosão bem feita, ele cai em cima de si mesmo, igual as torres gêmeas, né? Ele desce. E os muros de Jericó, com toda essa pedra, de acordo com a Bíblia, eles caíram dessa maneira. Eles implodiram, descoberta arqueológica. Mas eles ficaram extremamente impressionados, porque na parte norte da cidade, na parte do sul de Jericó, está só o Negueb, que é um deserto.
Mas na parte norte de Jericó tem montanhas. E quando a Raabe desceu os espias, ela disse: corram para aquelas montanhas. Fica do lado norte. A casa da Raabe era do lado norte. E os arqueólogos descobriram, do lado norte da cidade, quase 4.000 anos depois. Agora, 1930, quando escavaram um pedaço de muro ainda em pé. Um pedaço de muro ainda em pé. Uma grande prova de que a Bíblia é verdadeira. E aquele pedaço de muro é exatamente o lugar onde ficava a casa da Raabe. As seguranças humanas, como eu disse, Jericó confiava naquele muro. Confiava naquele muro. Mas os muros humanos nada podem contra o braço de Deus. Letra B. As seguranças humanas sempre falham. Sempre vão falhar. O que quer que o homem tente construir e assim alcançar prosperidade e proteção, no final vai falhar. Tem sido a história da raça humana até hoje. Quando a Primeira Guerra Mundial terminou, agora, em 1918, as nações da Europa criaram um acordo de paz, chamado o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes, na França, dizia o seguinte: essa foi a última guerra da humanidade. Nós não vamos mais guerrear. A Alemanha assina o armistício. A França, a Áustria, a Prússia, aquela região toda, no dia 7 de maio de 1919, assinaram o acordo de paz chamado Tratado de Versalhes. Pronto, não vai ter mais guerra na Europa a partir de agora. 21 anos depois, se levanta um louco da Alemanha. E esse louco alemão começa a aparelhar ele não era alemão, ele era austríaco. Mas na Alemanha, chamado Adolf Hitler. E em 1939, com a invasão da Polônia, começou a Segunda Guerra Mundial. Talvez a guerra mais sangrenta, mais violenta, onde mais pessoas morreram. O Holocausto dos judeus, 56 milhões de pessoas em apenas 6 anos de guerra. Foi assim algo terrível, terrível. Até hoje, a Europa se recupera dos traumas da Segunda Guerra Mundial. As seguranças humanas sempre falham. Construíram o Muro de Berlim, que durou várias décadas. E em 1989, o Muro de Berlim caiu. Os muros humanos sempre caem. Às vezes para o bem, como o de Berlim, e às vezes para o mal. Mas seja como for, somente em Deus existe verdadeira segurança e proteção. As seguranças humanas sempre falham. Muitas guerras, queridos, ainda estão em andamento. Depois daquela guerra, Segunda Guerra Mundial, que nós lembramos, já aconteceram mais de 30.000 conflitos armados no mundo. Pequenos, tribais, na África, Ruanda, todo lugar. Aqui mesmo na América do Sul, no Peru, na Colômbia, na Bolívia, guerras tribais. Mas todos nós aqui, de alguma maneira ou de outra, nem que seja pelos filmes do Rambo ou de outros, né? Já ouvimos falar da guerra da Coreia, da guerra do Vietnã, das guerras comunistas, da guerra do Golfo, da guerra do Iraque, do Afeganistão e muitos conflitos. E a mais recente está em andamento, a guerra na Ucrânia aí com a Rússia, né? Tem muita gente, né? Muitas guerras. Agora, algumas guerras, elas não são entre nações. Elas não são com tanques de guerra. Muitas guerras são entre pessoas, entre famílias, entre vizinhos, entre parentes, entre amigos que deixam de ser amigos e se tornam inimigos. E algumas guerras acontecem dentro de nós mesmos.
Muitas vezes tem uma guerra dentro do nosso coração, da nossa mente, da nossa alma, luta, ansiedade e tantas guerras. A Bíblia diz que Jesus é o príncipe da paz. Ele veio para semear a paz, ele veio para trazer paz a um mundo atribulado. Muita gente, até hoje, mora em cima do muro, como a Raabe, como a sua família. Que muro é esse? Muro do orgulho. Tem gente que mora em cima do muro da vaidade, o muro do pecado, o muro da mentira, o muro da arrogância, o muro do dinheiro, o muro da avareza, o muro do sexo, o muro da beleza. Tudo isso é vaidade, tudo isso passa e tudo isso desmorona. Essas pessoas precisam de quê? De um fio escarlate que dê sentido e significado às suas vidas. E esse fio escarlate é simbolizado pelo sangue de Jesus e pela cruz de Cristo. Um grande erro é colocar a sua esperança em anseio por proteção nos políticos. Muita gente, no Peru recentemente, entrou em desespero, em pânico, porque seu político foi preso. Alguns estão em pânico porque teve golpe de Estado em algum lugar, ou porque teve quase golpe, ou porque aquele que começou a governar, todo mundo achava que ia ser uma coisa e é outra. Ninguém sabe para que direção está indo Estados Unidos, Brasil, Argentina. Crise econômica, crise política, crise judiciária. Seja como for, a nossa esperança deve estar no Senhor dos Exércitos, e não em reis, em muros ou em cidades humanas. Raabe, ela teve uma leitura correta. Raabe foi uma traíra. Raabe foi alguém que se colocou contra a sua nação, contra o seu rei, contra o seu povo? Não. A Raabe, ela conseguiu fazer uma leitura do momento. Ela disse para os espias: eu sei que o Deus de vocês é Deus nos céus e Deus na terra. Ela tinha um entendimento melhor do que muita gente de Israel, de quem era o Deus de Israel. Ela disse: eu sei que quando o Deus de vocês leva vocês para uma cidade, aquele povo já era. Ninguém consegue resistir a vocês. Eu sei que a minha cidade é só uma questão de dias, para tudo isso aqui virar escombros. Então eu não quero perecer. Eu não quero ser destruída com todo mundo. Eu quero servir o Deus de vocês. Eu quero me juntar a vocês. Não porque eu sou vaidosa, não porque eu sou egoísta. O povo da cidade de Jericó, pela que a Bíblia diz, teve a oportunidade de se render. Porque quando uma cidade se rendia, eles podiam até virar escravos. Eles podiam virar até carregadores de lenha e de água para o povo de Israel, mas eles eram poupados, vários casos. Mas diz a Bíblia que Jericó ficou obstinada, fechou os portões e colocou todo mundo lá em cima do muro, com pau e pedra e água quente, para atacar os israelitas. Ela falou: mas eu não vou, eu acredito. Olha o verso 9. E lhes disse: bem sei que o Senhor Deus deu esta terra a vocês, palavra da Raabe, e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo. E era verdade. Porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. Isso 40 anos antes. Ela sabia e lembrava. Eu acredito, pelo andar da carruagem, quando o povo de Israel saiu do Egito e o Mar Vermelho se abriu, a Raabe talvez não era nem nascida, ou talvez era recém-nascida, mas ela
entendia a história e ela entendia as implicações. Ela disse mais: também ouvimos que vocês fizeram com os 2 reis dos amorreus, Sehom e Og, que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Quando ouvimos isso, o nosso coração se derreteu, todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e Deus embaixo na terra. Ela reconheceu o poder de Deus e ela quis se colocar debaixo da proteção desse Deus. Ela morava em cima do muro, mas o seu coração queria sair de lá. Ela morava em cima do muro, mas agora ela estava escolhendo pender para o lado certo. Porque quem está em cima do muro só tem 2 opções: ou pula para um lado ou pula para o outro. E ela decidiu pular para o lado certo. A pergunta é: de que lado você está? Ou para que lado você quer pular hoje? O povo de Jericó estava ali, tentando resistir, né? Quando você coloca a sua esperança em qualquer coisa que não seja Jesus Cristo, você sempre vai ficar desapontado. Mesmo que você tenha riqueza, popularidade, poder, acumule para si amizades, conexões certas, seja popular, falante, mas no final, Deus garantirá que nada disso vai sustentar você. Lembre-se, os muros humanos sempre caem. Hebreus 12, versículos 26 e 28. A palavra do Senhor diz: quando Deus falou naquela ocasião, sua voz fez a terra tremer, mas agora Ele promete: mais uma vez farei tremer não só a terra, mas também os céus. Isso significa que toda a criação será abalada e removida, de modo que permaneçam apenas as coisas inabaláveis. Qual é o tema do nosso ano? Alicerces inabaláveis. Deus vai chacoalhar e abalar a terra para que permaneça somente o que não pode ser abalado. Uma vez que recebemos um reino inabalável, sejamos gratos e agrademos a Deus, adorando com reverência e santo temor. Eu e você estamos construídos sobre alicerces inabaláveis. Essa é a nossa garantia. E a Raabe queria isso para a vida dela e para a família dela. Letra C. As circunstâncias mundanas, elas são abaladas. A Bíblia diz que quando eles rodearam a cidade, Deus falou: Josué, vocês vão passar 6 dias rodeando a cidade, calados, sem nenhum barulho. A arca da aliança na frente, rodeando a cidade. Os sacerdotes junto, os cantores e levitas com a trombeta lá, mas não toca. Todo dia eles rodeavam a cidade uma vez. No 7º dia, vocês vão rodear a cidade 7 vezes. E na 7ª vez, vocês vão colocar a trombeta na boca, vão respirar bem fundo, encher o pulmão e o diafragma e soltar todo o barulho, que todo mundo vai gritar e vão tocar a trombeta. E quando isso acontecer, vocês vão ver a ação de Deus. Deus falou: vocês não precisarão disparar uma flecha, vocês não precisarão fazer nada, porque é Deus quem vai fazer. A obediência produz milagre. Rodearam a cidade 6 dias, e a Raabe na janelinha dela, só olhando, porque ela tinha janela, só olhando, e a cidade tremendo. Raabe, o que vai acontecer? Não, fica tranquilo. Você não está preocupada? Não, porque lá na janela tinha uma corda vermelha, escarlate pendurando. A corda vermelha, escarlate na sua janela é a garantia de que você não será destruído. Interessante, muito interessante isso. Então, na 7ª vez, quando gritaram, começou quase que uma bomba atômica, uma implosão.
tudo que era muro caindo, gente gritando, gente chorando, igual agora na Turquia, na Síria. Imagina, gente soterrada, bicho gritando, o maior desespero, tudo caiu, menos um pedaço de muro onde tinha uma casa lá em cima. Ficou lá aquele espigão de 14 metros de altura. Imagina que coisa interessante. Era milagre, era ação de Deus. E diz a Bíblia que os espias vieram, o povo de Israel invadiu ali, destruiu tudo, não sobrou nada, o que faltava derrubar, eles acabaram. E diz a Bíblia que, vamos em frente. Letra A, segunda grande verdade: as seguranças espirituais, elas são inabaláveis. Letra A, a segurança de Raabe era uma corda, um fio escarlate. Sabe quando alguém diz, olha, você está por um fio? Ela estava por um fio. Ela estava por um fio, mas era o fio certo, que era o fio do sangue de Jesus, da fé, da esperança. É bom estar por um fio, mas qualquer fio não, tem que ser o fio certo. Tá certo? O combinado entre ela e os dois espias estava condicionado ao fato dela colocar aquela cordinha e aquele fio na janela. Desde o Antigo Testamento até a morte de Jesus, eu já disse, tem um fio que nos conduz à salvação. Esse evento, a queda dos muros de Jericó e a salvação de Raabe, é como uma migalha de pão, né? Na trilha que leva ao pão da vida, que é Jesus. É uma história da redenção de Deus por meio de algo tão simples, mas que aponta para o sangue, para o sangue. 1 Pedro 1, 18, 19. E sabendo, Pedro disse que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. É o sangue de Jesus que nos livra da ira futura e que nos livra de uma grande queda de cima do muro da vaidade dessa vida. Apocalipse 1:5. Jesus Cristo é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. O que aconteceu com a Raabe já tinha acontecido antes. Lembra que quando o povo de Israel saiu do Egito, isso 40 anos antes, na noite da Páscoa, no último dia no Egito, Deus falou, vocês vão comer o cordeiro, celebrar a Páscoa, mas quando vocês imolarem o cordeiro, porque também naquela mesma noite ia acontecer a pior das pragas no Egito, que era a morte dos primogênitos. Deus falou para Moisés, eu hoje vou visitar o Egito, e em toda casa, o filho mais velho, até dos animais, será morto, porque Faraó endureceu e não deixou. Deus falava, deixa aí o meu filho, Israel é o meu filho, Israel já está escravo aqui há 400 anos, e Faraó, não deixo, escravizando o povo. Então Deus falou, então, já que você não liberta o meu filho, eu vou tocar no teu filho. E era a 10ª praga, e naquela noite, Deus falou, olha, Moisés, diga para o povo de Israel, e qualquer egípcio que tiver bom juízo, pegue o sangue do cordeiro e coloque nos umbrais da porta. Esse sangue é a marca do livramento, da aliança, porque na meia-noite, quando o anjo da morte vier, em toda casa que ele vê a marca de sangue na porta, ele vai passar por cima. Era Páscoa, daí que a palavra hebraica peshach, peshach significa passar por cima. O significado de peshach, Páscoa, é passar por cima. Quando o anjo veio à meia-noite, em toda casa que ele viu a marca do sangue, ele passou, mas nas casas que não tinham, em toda casa de egípcio, e talvez de algum ou outro israelita desobediente, que teve, o anjo da morte entrou e matou o primogênito, o filho mais velho. Foi uma mortandade terrível no Egito. Naquela noite, o povo saiu do Egito, Faraó falou, não quero ver vocês nem pintado a ouro, vão, desapareçam do Egito.
E eles saíram. E eles saíram. Mas aí também, o que livrou o povo foi o sangue. A marca do sangue carmesim. Era o mesmo cordão vermelho, lá no Egito, lá em Jericó. E também em Porto Alegre hoje, na sua casa, na sua família, na sua vida, garantindo que a sua casa não vai cair e que você é protegido pela aliança de Jesus. Letra B, a segurança de Raabe foi uma promessa que lhe foi dada. Era aquele filho. Eles falaram: olha, esse filho é a garantia. Quando a gente vier, se o filho estiver na janela, tranquilo. Raabe colocou a mãe, o pai, as galinhas, as ovelhas, tudo que ela pôde colocar dentro da casa. E quando tudo caiu, tudo que estava dentro da casa foi guardado e protegido. Coisa linda, né? Vamos ler aqui em 2 Timóteo 1,9. Pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa, não porque merecêssemos, ela não merecia, mas porque este era o seu plano desde os tempos eternos, mostrar a sua graça por meio de Cristo Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Jesus amou o mundo de tal maneira que, em vez de derrubar a nossa casa, Ele constrói uma casa de segurança para nós. Ele constrói uma casa. Jesus Cristo foi dado como Redentor, como Salvador, como o preço da nossa salvação. Efésios 1, 3 e 4. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com toda sorte de bênçãos nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Hebreus 8, 10 a 12. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Depois daqueles dias, eu imprimirei as minhas leis na mente deles e as inscreverei sobre o seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Verso 11. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o maior até o menor. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando a gente decide sair de cima do muro, Deus constrói uma nova casa de graça e de proteção e de vida para nós. A Raabe não era israelense, mas ela tinha um coração de reconhecer o senhorio de Yahvé, do Deus de Israel. E esse mesmo Deus olhou para ela com misericórdia e acolhida. Ah, mas ela era prostituta, não importa. Ela era transgressora, ela era insolente, pode ser o que for, mas ela decidiu se colocar debaixo da sombra do Onipotente. E isso faz toda a diferença. Linda promessa, né? É voltado para um juramento: eu serei o seu Deus. Mateus 26, 28, Jesus disse que tudo é pelo sangue, pelo fio escarlate, quando ele diz: porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Não só derramado pelos judeus, não só derramado pelos discípulos, derramado pela Raabe, derramado pela Ruth, pela Noemi, derramado por Davi, derramado por todos aqueles que com olhos de fé olharam para Jesus para ser salvos. Letra C. A segurança de Raabe estava na promessa recebida. Ela disse: eu aceito, eu creio, eu penduro essa corda e eu espero, ainda que tudo aqui ao redor caia, a minha casa não vai cair, porque eu estou colocando a minha confiança no Deus que tudo pode. Josué 6, 25. Caiu tudo. Olha o que diz: Josué, no entanto, poupou a vida da prostituta Raabe e dos parentes que estavam em sua casa, pois ela escondeu os espias que Josué tinha enviado a Jericó. E até hoje
quando foi escrito. E até hoje ela vive no meio de Israel. Coisa linda. Raabe pendurou o cordão escarlate. Ela fez exatamente o que foi mandado. Tem gente que diz: não, eu vou pendurar esse cordão escarlate. Aí o rei de Jericó, alguém diz: olha, eu estou querendo comprar uma corda grande aqui, para armar ali um negócio. Quer vender essa corda? Leva. Eu coloco outra aqui, amarela ou verde. Não serve. A corda tinha que ser a corda escarlate. E muitos dizem que foi a mesma corda que os espias desceram pendurados. Ela deixou lá. Essa corda aqui ninguém toca. Nessa corda ninguém mexe. Porque essa é uma corda de aliança. Essa é uma corda de promessa. Queridos, se é para ser amarrado, vamos ser amarrados por essa corda de promessa, de aliança, do sangue de Jesus. A corda vermelha, carmesim, que nos segura e nos dá proteção o tempo todo. E o que aconteceu com Raabe? Ela não parou não, aí a história continua. Eu gosto de dizer o seguinte: Raabe, ela foi da lama para a fama. Da lama para a fama, não tinha lá. Mas assim, pensando na profissão dela, ela ganhava dinheiro na cama, né? Você entende? Ela foi da lama para a fama, da cama para a fama, seja como for, a Raabe foi tocada pelo poder de Deus. Olha o que aconteceu. Raabe continuou sendo mencionada na Bíblia outras vezes. Lá em Mateus, capítulo 5, está falando da genealogia de Jesus. O que é que ela ficou fazendo? Não, ela virou agora a faxineira, tá? Ela, das crianças de Israel. Ela já tinha essa fama, era uma mulher assim, de uma história meio torta. Vamos dar assim um cargo bem, deixar ela numa cabaninha lá fora, não deixar ela se misturar com as mulheres. Ela pode querer tomar o marido de alguém aqui. Poderiam pensar isso, mas Deus que salvou Raabe, não salvou para ela ficar excluída no meio do povo de Israel. O que é que Deus fez com a Raabe? Mateus capítulo 1, versículos 5 e 6, está falando da genealogia do Messias, a genealogia de Jesus. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute, duas estrangeiras. E Obed gerou Jessé. E Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe foi Batseba, viúva de Urias. E essa corda vermelha continua avançando. O cordão continua avançando. E lá na frente, da tribo de Judá, da descendência de Davi, nasceu um menino chamado Jesus. E o anjo disse: porque ele será grande diante do Altíssimo, você colocará nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus salvou os pecados de Adão, os pecados de Raabe, os pecados lá do passado, e até agora ele continua salvando. Mas queridos, o que é interessante é que essa mulher entrou na genealogia do Messias. A tradição rabínica dos judeus dizem que um dos dois espias se chamava Salmão. E esse Salmão, cara forte, um cara que desce 14 metros pendurado numa corda, não é qualquer Zé Mané não. Se fosse outro, tinha despancado de lá. O cara escalou uma corda de 14 metros, tinha que ter força, tinha que ser forte. E depois, acho que ele deu uma piscadinha para Raabe. Diz a tradição rabínica que Salmão casou com Raabe, e ele é um desses. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Ela casou com Salmão. Só quem era Salmão? Salmão era um príncipe. Ele era da tribo de Judá. Ele era um dos príncipes honrado no seu clã. Isso fez de Raabe uma princesa. Que coisa linda!
É isso que os judeus dizem. Isso fez de Raabe uma princesa. Em vez de uma prostituta, agora ela era uma princesa. E ela teve um filho chamado Boaz. Por isso que Boaz teve aquele coração tão lindo de acolher Ruth. Porque ele sabia que a mãe dele foi acolhida com amor no meio da comunidade de Israel. Que coisa interessante. Jovens, moças, mulheres, se você ama o Senhor, se você claro que aqui não tem ninguém em cima do muro do jeito dela, mas às vezes tem outros tipos de muro, de insegurança, de medo, de rejeição. Se você mesmo em cima de um muro, você apela para o Deus de Israel e se agarra nesse fio escarlate, você não vai se agarrar com um peixe podre. Você não vai se agarrar com um sapo. Não é isso que Deus vai mandar para você. Não vai aparecer assim uma traíra. Isso tudo é peixe, né? Não vai aparecer, sei lá, um baiacu. Quem conhece baiacu sabe que é um bicho que fica inchado, só o ar, mas não tem nada. Não vai ser uma sardinha. Deus vai te dar um salmão. Salmão é o que Deus tem para você. É peixe nobre, é peixe que coloca no sushi. Moças, creia nisso. Deus tem um salmão para você, igual ele teve para Raabe. Não qualquer peixe cheio de espinha. Salmão, filé. Receba em nome de Jesus. Eita Jesus. Eles rodearam a cidade por 7 dias em silêncio. Mas a casa de Raabe tinha janela para dentro e para fora, e ela ficou lá até receber a promessa. Hebreus 11, 30 e 31. Aqui é a galeria dos heróis da fé. Sabe, lá em Hollywood tem o Hall da Fama. O Hall da Fama é um local lá onde tem o pé de Marlon Brando. É onde tem o pé de Frank Sinatra. É onde tem o pé dos grandes atores do passado, Barbra Streisand. É onde tem o pé de... fugiu alguns nomes. Aqueles grandes nomes, Michael Jackson. Vai, deixa ele ter. Então, está lá o pé dele também, né? É o hall da fama. Mas é a fama humana, é a fama passageira. Só tem um rastro lá, uma pata, uma pegada dessa galera. Mas diz a Bíblia que no céu tem o hall da fama dos heróis bíblicos. Tem o local onde os homens e mulheres do passado que acreditaram em Deus e desenvolveram uma fé inabalável estão registrados. E o documento é Hebreus capítulo 11, onde estão registrados muitos desses. Claro que a galeria dos heróis da fé ainda está sendo construída hoje, conosco, que estamos andando nesse século. Mas olha o que diz na galeria dos heróis da fé, em Hebreus 11, 30 e 31. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. Ela acolheu os espias com paz. Ela não foi destruída. Ela teve uma fé inabalável. Seu pedaço de muro ficou inteiro. E Tiago 2,25, para terminar essa parte, diz assim: Tiago está falando de fé e obras. Fé e obras. E ele diz: Raabe, a prostituta, é outro exemplo. Ela foi declarada justa por causa das suas ações, quando escondeu os mensageiros e os fez sair em segurança por um caminho diferente. Esse justo aqui, tá, é um termo judicial, é um termo usado nos tribunais para dizer ela foi absolvida. Ela foi todo processo, toda sentença, toda execução, toda pena, tudo foi cancelado. Ela foi declarada justa, inocente, pura no meio do povo de Deus, porque ela, com fé e com ousadia, acolheu
o povo de Deus. Quando você acolhe a promessa de Deus, quando você se coloca debaixo das asas do Onipotente, Ele te tira de cima dos muros inseguros, frágeis, humanos, e te coloca em proteção e segurança dentro da linhagem do Messias, como foi o caso da Raabe. Fique de pé. É bom confiar no Senhor. Era uma casa construída sobre o muro, mas ela deixou de morar em cima do muro para habitar debaixo da sombra do Onipotente. Deus lhe deu marido, Deus lhe deu família, Deus lhe deu honra, Deus lhe deu respeito, Deus lhe deu um legado. Até hoje, quando se fala de Raabe, se fala de uma mulher corajosa e que teve fé e que foi salva por essa fé, através da confiança no Deus de Israel. Mas queridos, para Raabe, para mim, para você, para toda a humanidade, o que segura, o que garante a proteção, não é ferro, não é ouro, não é prata, não são as cordas humanas, é um fio escarlate e carmesim, que se chama o amor de Jesus, sangue de Jesus e a promessa da redenção. Adore o Senhor nessa noite. Convide o Senhor. Diga: Senhor, será que eu estou em cima de algum muro que me deixa vulnerável? Num caso daquele, quando o inimigo viesse, qualquer inimigo, quem estava em cima do muro era o primeiro a ser atingido pelas flechas incendiárias, pelos ataques. Mas quando Jesus vem, Ele nos puxa para o lado certo. Diga: Senhor, será que eu estou em algum muro de engano, em algum muro de mentira, de vaidade, em algum muro dos meus próprios pensamentos, da minha própria vontade? Senhor, se eu estiver em cima de algum muro hoje, me ajude a pendurar na janela do meu coração, na janela da minha mente, esse fio escarlate. Me ajude, Senhor, a ser resgatado desses muros